Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira ao nosso compromisso, nosso estudo, nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. E vamos lá, que hoje o capítulo é novo, é um capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Gente, tudo aquilo que chega para a gente de orientação, de aprendizado, através dos Espíritos, através da nossa doutrina, tem que ser passado para frente. A gente não pode, como a leitura fala, receber a luz e cobrir essa luz, para que ela não resplandeça. A nossa função, a nossa missão como espírita, como umbandista, como praticante de uma doutrina maravilhosa trazida pelos Espíritos para nós, nos mostrando a verdadeira continuidade da vida, nós não podemos guardar isso com a gente. Os ensinamentos estão aqui para serem para serem colocados para todos. Desculpe aí, faltou a palavra. Proclamados, para todos, para que todos possam receber o ensinamento, todos tenham a condição de entender, as palavras do Cristo. Agora, entre aspas, ou agora, porque já faz aí uns 200 anos e pouco, que essas palavras foram traduzidas para a gente, pelos Espíritos. Então hoje nós temos condições de entender, o que Cristo quis dizer lá 2000 anos atrás. Naquela época não tinha. Naquela época Jesus falava por parábolas para eles, dando exemplos para eles, e porque eles não tinham condição de entender, a não ser alguns apóstolos que estavam ali ao lado de Jesus, que tinham mais condição intelectual de entender as coisas que Jesus falava. A humanidade era muito crua ainda, era muito inferior em intelectualidade, em conhecimento, em condições, mentais mesmo, vou dizer assim, de entender o que Jesus quis dizer com suas palavras. Por isso ele falava por parábolas, não é? Então, tudo aquilo que a gente aprende, além de ter um significado para a gente, que é o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral, nós temos que passar adiante. Temos que levar a luz que a gente recebe para clarear o caminho dos outros. Nós não temos que esconder essa luz, ela não é nossa. Ela não é nossa. Ela chegou a nós, mas ela não é nossa. Ela tem que ser continuada, tem que ser levada ao próximo, para clarear os pensamentos, clarear o caminho do próximo. Tá bom? É isso que Jesus quis dizer com isso, com certeza. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 11 ainda, falando aqui dos três reinos, a questão 609.
O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, gente, nada muda rapidamente na natureza, né? Tudo é feito lentamente para que seja bem feito, não é? Deus não faz nada errado, nada às pressas. Tudo que ele faz é programado e é bem feito. Então o espírito, quando sai do estado em que estava incorporado em um animal, ele, dependendo do tempo que demora entre a mudança, né? A mudança de encarnação do estado animal para o estado humano, dependendo desse tempo, né? Ele ainda pode trazer com ele aquela coisa, aquele instinto, né? Que tomava conta das suas encarnações, antes de atingir o período de encarnar em humanos, né? Então ele pode sim ter, né, lembranças assim instintivas, né, da sua maneira de ser quando era animal, mas de acordo com o desenvolvimento do seu livre-arbítrio, da sua vontade, né, ele já não vai ter isso mais, tá certo? Ele já não vai guardar isso com ele mais, isso vai passar mais rapidamente. Tudo então depende do quê? Do aprendizado, do crescimento moral e espiritual, tá certo? É isso aí, meu pessoal. Vamos lá para mais uma quinta-feira, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita força, muita luz, muita sabedoria, muito equilíbrio, muita saúde, né? Para a gente poder seguir firme no caminho que a gente escolheu. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.